Fala galera, olá a todos, a todas. Então, estamos vindo aqui com mais um encontro do Yoga Sutra. Hoje falando sobre um sutra que para mim é muito especial, que é o Sutra do Coração. Eu até comentei que eu coloquei ele na minha monografia, né, de tão impactante assim que ele foi, transformador que ele foi para mim. Então vamos lá, vou fazer uma breve recapitulação, né? A gente começa falando lá sobre a proposta do yoga e criando meio que um acento, assim, né? Criando, olha, isso aqui que você vai ver, está preparado para isso? Chega devagarzinho. Ele já coloca uma visão para a mente, para as subjetividades da mente e vai destrinchando, né? E mostrando, olha, a mente ela tem coisas que são construtivas, podem te levar para um caminho bacana, que podem te levar para um caminho caótico também e serem aflitivos. Então vamos cuidar disso. A prática de yoga é exatamente o cuidado disso e ele dá uns toquezinhos aí, né? Fala, tá meu filho, você não entendeu isso ainda? Então toma aqui, ó, Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é fazer o que precisa ser feito para acalmar e atenuar esses movimentos da mente. Vairagya é abrir mão das idealizações, dos apegos. Um para-vairagya ainda é abrir mão até dos gunas, né? Então ele vai refinando essa observação. E aí ele fala, foi nossa última conversa, sobre o processo que isso acontece, que é do grosseiro para o sutil e é em kramas, é em etapas. A gente vai devagarzinho construindo essa transformação, sem querer saltar. E é o que a nossa cultura estimula o tempo todo, então por isso que isso precisa ser muito reforçado. Tanto para a gente cuidar de ir devagar, quanto para a gente reconhecer o processo, reconhecer o que a gente fez como uma nutrição para a gente seguir fazendo. Curtir o processo também. E aí hoje a gente vai falar sobre esse Sutra 20, que é a pedagogia do yoga. Esse que meu professor trouxe, é assim que me foi muito transformador, é assim que eu vou tentar passar para vocês. Mas antes, como sempre, vamos fechar os olhos e vamos se colocar. Então feche os olhos, constrói sua estrutura. E hoje eu vou convidar vocês para juntar as mãos em prece aqui no centro do peito. Então relaxe os ombros, relaxe os cotovelos, relaxe a nuca. Lembra, grosseiro primeiro. Crie uma estrutura sustentável, não precisa ser perfeita. E aí sente o toque da palma das mãos. Palma da mão com palma da mão. Sente o calor na palma das mãos. E sente esse toque das mãos tocando lá o centro do seu peito, seu coração, seu cerne. Como se tudo isso estivesse se abraçando e se esquentando. Então sente os braços partindo lá dos ombros e circulando o seu corpo. Sente esse calor das mãos, dos braços envolvendo o seu corpo. E sente esse espaço, um pequeno espaço entre as mãos, como se segurasse uma semente delicada, próxima do cerne. E constrói uma intenção, a sua intenção. Não importa qual seja, de algo que você quer semear, de algo que você quer construir com essa prática. Eu vou vibrar o nosso mantra da paz para criar uma paisagem externa e interna, criar uma vibração externa e interna. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. E devagar, vai soltando as mãos, mantendo os olhos fechados, como se essa semente se distribuísse para todo o seu corpo. E você devagar vai abrindo os olhos. Então vamos lá falar sobre esse sutra tão lindo. Sutra 20, ele fala de 4 movimentos também. Shraddha, Virya, Smriti e Samadhi Prajna. Esse mesmo Samadhi Prajna que a gente falou no encontro passado. Mas tudo começa com Shraddha. É uma pergunta e um cuidado para a gente ver aonde pulsa o nosso coração. Quais são as coisas que pulsam o nosso campo emocional e que constroem, que nutrem a nossa dedicação? Então, de onde vem essa dedicação? Quais são as suas crenças que te estruturam, que te nutrem? Então, aqui é tanto um campo investigativo, para a gente investigar como está funcionando o nosso mecanismo, o que está nutrindo ele, para onde está sendo direcionado o nosso vigor, quais as memórias e os sanskaras, os condicionamentos que a gente está criando. E é tanto, então, uma investigação e um cultivo também, para transformar esse mecanismo. Aqui, o Diego, na verdade, Diego, meu professor, estava falando do comentário de Vyasa, né? Vyasa é o principal comentarista do Yoga Sutra. Ele fala que Shraddha, que esse coração, essa fé, é a mãe que protege, que nutre e que direciona. De novo, Shraddha é a mãe que protege, que nutre e que direciona. E aqui fé. Fé é uma palavra meio delicada na nossa cultura, pelo menos para mim, me toca de um lugar meio delicado. Mas fé é tanto o reconhecimento de que o cognitivo ele não dá conta de tudo e que tem algo além, quanto um portal, uma entrada para o nosso campo emocional, para as coisas que não são racionalizadas. Então ele não está falando daquela fé em especial da nossa cultura cristã, né, voltada para alguma coisa, muitas vezes numa fé de negociação, né, eu vou ter fé em troca de um benefício, não falando que a fé é só isso, tá? Mas que muitas vezes acaba sendo esse lugar de, eu vou ter fé e vou aqui me dedicar para ter algum benefício de alguma forma. Então ele não está falando disso, nem está negando isso. Ele é bem diplomático nesse sentido, né? Ele está falando de outra coisa, ele está falando de uma capacidade e um cultivo, tanto de algo que vai para além do campo racional e que está aqui alimentando as nossas emoções, estruturando até a nossa racionalidade, quanto uma consciência também das coisas que o nosso cognitivo ele não dá conta de tudo. Que tem algo para além do nosso controle e essa entrega para além do controle. A gente vai falar também no 23, já. E isso é muito estruturante porque a gente é direcionado por coisas que a gente não explica o tempo todo. Até aquela pessoa mais racional do mundo, ela está super conectada com algo emotivo que não é tão cognitivo assim. Basta você ver o campo político, por exemplo. Você vê, eu sempre trago esse exemplo porque para mim é muito marcante na minha vida. 2 pessoas super inteligentes, super racionais, super dedicadas ao mundo, mas uma super presa de um lado e outra super presa do outro. Por quê? Porque tem um aspecto emotivo que tocou mais as cargas, as marcas daquela pessoa, e aí ela se importa mais com uma coisa, e aí toda a estrutura e todo o raciocínio dela vai se embasar um pouco naquela premissa,
E a outra pessoa aqui, ela se toca, ela tem fé, né? Ela tem crença maior em uma outra coisa, uma identificação maior em outra coisa. E todas as premissas vão se estruturar em cima disso aqui. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Não quer dizer que são identificações diferentes, que a gente pode até analisar em outro momento, mas são identificações diferentes que vão estar estruturando, vão estar criando energia e vínculos com outras coisas. Que aí é uma sementinha que cria uma árvore num ambiente completamente diferente, né? Então isso é muito, assim, muito inspirador. Tem um filme que eu gosto muito, ele fala sobre isso, sem falar sobre isso, né? Que é Inception, com Leonardo DiCaprio, que eles entram na cabeça das pessoas para extrair informações, e eles estão tentando entrar na cabeça de um grande magnata para colocar uma informação. E a ideia é colocar uma informação, ele entra no subconsciente, dentro do subconsciente, ou seja, acessando camadas cada vez mais profundas, para colocar uma coisa assim bem sutil, pá. E aí essa coisa bem sutil, um vínculo emocional, vai criar toda uma ideia complexa, né, de que ele vai fazer da vida dele. É um pouco assim que a gente funciona, a gente tem um vínculo que vai desenvolver em outras coisas. Então que vínculo é esse? Quais são as coisas que amarram a gente? E quais os vínculos que a gente quer cultivar? Quais são os afetos, né? Quais são as novas paisagens, de novo, eu gosto sempre dessa imagem que a gente está querendo construir, né? E é daí, é da conexão que vem o vigor. Virya. Aqui até, ó, eu peguei aqui nesse livro, que eu vou ter usado bastante como referência, ele coloca, ó, sobre Shraddha. A primeira indispensável é a confiança, a convicção profunda, luminosa e inalterável. Ela alimenta e revela o seguinte movimento, que é a determinação constante, o fogo sagrado, a força que move montanhas, Virya, o ardor que elimina obstáculos, a energia que permite o reerguimento depois da queda. E a partir de Virya vem Smriti, a lembrança constante do objetivo escolhido e a fidelidade aos ensinamentos recebidos, e que vai se desdobrar em Samadhi Prajna, uma experiência profunda de alguma coisa, pode, né, desaguar numa experiência profunda de alguma coisa, que vai se criar, se tornar uma memória e que aí a gente vai purificando esse processo. Então aqui é muito bonito, assim, porque ele não foca no esforço, ele não foca na marra, cara, vai na marra, não, ele foca na conexão. E a partir da conexão surge o esforço. Vocês conseguem perceber como que isso é completamente diferente. Não é tipo, eu vou chegar no meu tapetinho e vou fazer uma prática super intensa. Não. Eu vou me dedicar a me conectar com alguma coisa. Então, por que você está indo ali no seu tapetinho fazer essa coisa super intensa? Cara, foca nisso, cria uma paisagem mental, nutre isso. Eu gosto muito de escrever, né? Conforme eu vou escrevendo, eu vou relembrando esse pulsar e falo, tá, hoje é dia de praticar. E aí eu vou e crio movimento. Ou chega no tapetinho e vai na manha. Pô, primeiro só deito. Fala, não vou fazer algo grande, vou só deitar ali um pouquinho. E eu vou me esticar. Aí tu vai se esticando. E conforme tu vai se esticando, tu vai lembrando disso. Vai se lembrando dessa conexão. E aí o vigor é natural. Isso pode parecer pequeno, mas muda completamente o que nos move. A gente tem cuidado e cultivado muito esse mover por uma conexão do eu tenho, bruta, violenta, disciplinada, rigorosa. Então a ideia é nutrir uma outra conexão, porque é sempre conexão, só que a gente se conecta muitas vezes com essa coisa violenta. Agora é a gente se conectar com essa coisa mais da manha, mais delicada. O que eu estou levando para o meu campo emocional? Né? Eu quero levar um negócio macio, um negócio estruturante, um negócio sustentável. Então, o que pulsa no nosso coração? Com o que a gente está se conectando e o que a gente escolhe se conectar. E essa é a pedagogia do yoga. Mira aí.
E aí vai direcionando, porque a gente tem que direcionar, né? Então vai direcionando para Abhyasa e Vairagya, fazer o que tem que ser feito e abrir mão que precisa abrir. Mas lembrando, lembra dessa imagem, né? Não é brigar na marra. Nutre, vai na manha e aí naturalmente solta. Também não é ir na marra para fazer o que tem que ser feito. Nutre uma convicção, nutre um sentimento e o sentimento vai te dando força. Então, isso é uma pedagogia para ir purificando o nosso campo emocional, purificando a nossa atitude, purificando a nossa intenção. Mas Sutra tem tanta coisa para falar assim que acho que eu não vou atropelar tanto, não. Mas aqui é um comentário que eu botei aqui no estudo com o Diego. Fique vulnerável para chegar aonde há luz. Olha que bonito, né? Porque o coração também é esse lugar vulnerável, o nosso cerne, né? Que a gente fica protegendo. Então no yoga a gente quer mirar aqui. Mirar exatamente nessas coisas que estruturam. Mas lembra, do grosseiro para o sutil. Vem devagar. Não é à toa que esse sutra é depois desse. Que esse é depois de Abhyasa Vairagya. Que Abhyasa Vairagya é depois de investigar a mente. Então a gente está descascando camadas aqui de uma forma bem precisa. Beleza? Então esse é o 20. A gente foca em algo que tem conexão, mira onde está o nosso coração, Shraddha. A partir daí vem um vigor, uma vitalidade que remove montanhas, né? Virya. A partir dessa vitalidade, dessa grande dedicação com as coisas, surge uma memória, Smriti, e a partir dessa memória você vai ter a experiência de Sampragnata Samadhi. Então são coisas que vão se juntando, compondo algo, uma estrutura, para depois voltar e vir de novo. Shraddha, Virya, Smriti, Sampragnata Samadhi. Esse é o caminho, né, para chegar em Sampragnata Samadhi para as pessoas que estão ali mais na montanha, né, para quem ainda não chegou no pico, já não nasceu lá em cima, né, precisa de menos cuidado. Mas sempre precisando de cuidado. E aí o 21 e o 22 trazem coisas bem interessantes também. O 21, Tivrasam Vegaram Asanaha. Ele fala que a realização está próxima para aqueles que estão se comprometendo. Pronto, tive problemas técnicos aqui, acabou o espaço no celular, mas estou de volta. Então vamos lá, eu estava falando do 21, eu vou aproveitar e falar do 21 e do 22 já junto. Que eles falam que o caminho, né, o caminho de liberdade, que é a proposta do yoga, o caminho de você estar livre dos seus condicionamentos, ele está mais próximo de acordo com a nossa intensidade na prática. Claro. Mas é interessante porque a intensidade é em Abhyasa e em Vairagya. Então não é só aquela intensidade ferrenha, é uma intensidade em desatar os nós e encontrar essa intensidade sutil, essa vitalidade sutil, essa abertura e vulnerabilidade para chegar a Shraddha, Virya e Smriti. Então percebe, né, na nossa cultura a gente está associada à intensidade, muitas vezes a figura do homem, viril, másculo, forte, potente. Mas se tem uma coisa que essa imagem tem, é fragilidade emocional. E a dificuldade em interagir com esse campo emocional. A dificuldade de interagir com o que sente e criar uma energia a partir do sentimento, a partir da conexão intencionada, né? Não uma coisa automática, visceral, muitas vezes impulsiva, né? Que são todos os recortes, os reforços da nossa cultura. Você vai pegar a jornada do herói, é isso, um ser super impulsivo, adolescente, fazendo besteira e indo meio que na impulsividade resolver os problemas, né? Então é algo muito presente na nossa cultura.
e a gente tem que ir desamarrando aos pouquinhos, né? Então aqui a ideia é o avançar, é conforme a gente consegue criar a nossa dedicação em Abhyasa e Vairagya. Ele até fala no 22 intensidades diferentes. Tem um Abhyasa muito forte, tem um Abhyasa médio e um Abhyasa fraco. Tem um Vairagya muito forte, um Vairagya médio e um Vairagya fraco. A gente pode ter várias combinações, dariam 9 combinações disso aqui, né? Só você ir fazendo aquelas combinações. Pá, pá e pá, né? Então, 9 possibilidades. Aqui vai ter mais... vai chegar mais rápido nesse processo. É uma Abhyasa forte com Vairagya forte, né? Então, o que é importante assim para extrair desse sutra é que o avançar na prática não é sobre fazer posturas mais difíceis. O avançar na prática não é sobre aquela intensidade viril e brutamonte que a gente está acostumado, adolescente, que a gente está acostumado na nossa cultura. O avançar na prática é sobre criar uma intensidade diferenciada. Uma intensidade para se abrir com estrutura, não é se abrir a qualquer custo, se abrir com estrutura, equilibrando essas passadas. Para a gente andar firme e suavemente na direção de Shraddha, Virya, Smriti e Samadhi Prajna. Beleza? Então aqui é meio que um resumão da proposta e da pedagogia do yoga. Olha para a mente, começa olhando para a mente, a gente cria esse mapão da mente, vai cultivando a Abhyasa e Vairagya do grosseiro para o sutil, devagar. E a gente direciona isso para investigar com que a gente tem se conectado, transformar essa conexão interna, isso que nutre a gente, essa nossa fé, abrir o campo para ter cada vez mais fé. E fé é uma entrega, fé no sentido de uma abertura do campo emocional estruturada. Que a fé é uma grande potência, né? Que pode ser levada para vários lugares. E aí, conforme a gente vai se desdobrando e avançando nesse processo, a gente vai avançando na prática. Beleza? Agora ele vai falar de um atalho, que é uma outra proposta, que é bem mais desafiadora, que é sobre Ishvara Pranidhana, que a gente vai falar no próximo encontro. Então, a ideia é trazer que o caminho do yoga ele vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais devocional. E devocional, entenda, a gente pode se devotar, como eu falei, a tudo, tanto a coisas, a ciência, quanto a coisas super espirituais. Mas a devoção no sentido de abrir o campo emocional e abrir mão do controle. Abrir mão desse nosso ego, que é tudo do nosso jeito, da forma que a gente quer. Porque o yoga é um processo de abertura viva e presente para o desconhecido que está sempre surgindo, né? O mundo está sempre mudando, então é sempre algo novo, é sempre algo desconhecido. A gente tem que abrir mão do conhecido e do controlável para se entregar para esse lugar desconhecido com estrutura. Até que a gente vá abrindo mão da estrutura, mas é devagar. E é isso, fiz um compiladão pra gente ir amarrando isso tudo. E aí vamos cantar. Aquele mesmo esquema, a gente canta tudo até o 20, depois 20, 21 e 22. Vamos em partes. Então vamos lá. Constrói um lugar alto, cria sua estrutura. E foca lá nesse cerne, lá no centro do coração. Como se você pudesse sentir esse lugar mais profundo, mais aconchegante, mais acolhedor. É aí que a gente quer nutrir. Atha samadhi padaha Atha yoga nushasanam Yogaha chittavritti nirodhaha
tada drashtuhu swarupe avasthanam vrittisarupyam itaratra vrataya panchatayyaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mityanyanam atadrupa pratishtham shabdanyananupati vastushunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamovritir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smrtihi abhyasa vairagyabhyam tanirodhaha tatra stitau yatnobhyasaha satu dirghakala nairantarya satkara adara asevito drithapomihi drishtanushravika vishayavadrishnasya vaishikara samnya vairagyam tatparam purushakyatihi gunavaitrishyam vitarka vichara ananda asmitarupa anugamate sampragnataha virama pratyaya abhyasa purvaha samskara sheshaha anyaha bhava pratyayo videha prakratilayanam shraddha virya smriti samadhi prajna purvaka itaresham. Juntos. Shraddha virya smriti samadhi prajna purvaka itaresham. Só vocês. Agora só escuta. Tivra samveganam asanaha. Junto. Tivra samveganam asanaha. Só vocês. Mredu madhya adhimatratwate tatopi visheshaha. Mredu madhya adhimatratwate tatopi visheshaha. Só vocês. E terminando, fecha os olhos. Relaxa as mãos, relaxa os braços. Para que a gente possa construir uma prática cada vez mais nutritiva.
que a gente possa mirar nas coisas prazerosas. Não num prazer que estagna, mas num prazer que te nutre para um próximo momento. Ressignificando até a própria ideia de prazer. Saindo de algo estimulante para ser algo nutritivo, acolhedor, aconchegante. Shraddha. Que a gente possa mirar nesse lugar de abertura do nosso campo emocional, de pouquinho em pouquinho, como um abraço que vai ficando cada vez mais profundo em tudo que a gente faz. Se conecta com o propósito de lavar a louça, fazer o dever de casa, dar aula, trabalhar, cuidar da família. Nutre um propósito. E um propósito que te abrace, que faça sentido, sempre dá para extrair. Mesmo que seja um propósito de prática de yoga. E a prática de yoga como algo que vai te transformar e que vai te nutrir. Então, boas práticas, que esse vídeo ficou grande, como eu cortei ele ao meio, não sei muito qual o tamanho, mas espero que tenha sido nutritivo para vocês, que possam inspirar, que as ações partam desse lugar de aconchego. E até breve, até o próximo vídeo, até a próxima semana.